O meu nome é Maria Paulina Nunes Vasconcelos, eu sou R1 da Cardiopediatria e hoje eu vou apresentar o artigo. O artigo de hoje, ele é um artigo holandês, foi publicado no Jornal Canadense de Anestesiologia. O título dele é A Oxigenação Cerebral durante a Cirurgia Cardíaca Congênita Pediátrica e as suas associações com os resultados. É um estudo retrospectivo observacional. Ele foi, então, publicado em 15 de junho desse ano, um artigo bem recente. O início do artigo, ele vai falar sobre o aumento da sobrevida, né, as evoluções que a gente vem tendo na cirurgia cardíaca pediátrica. Porém, apesar desse aumento da sobrevida nos últimos anos, há alguns desafios que precisam ainda ser melhorados, e um deles é por conta da mortalidade elevada, principalmente nessa fase inicial, que é a fase pós-operatória, e essa mortalidade se deve a muitos fatores, mas principalmente por complicações que a gente sabe que esses pacientes eles podem ter, como lesões de órgão-alvo, são pacientes que eles são submetidos à circulação extracorpórea, então podem evoluir com convulsões, com muitas complicações, como derrame pleural, e isso leva a uma internação mais prolongada, a um tempo também prolongado de ventilação mecânica, um aumento da mortalidade, além de um custo mais elevado para esse serviço. Fala sobre a importância do NIRS, né, que é o uso da espectroscopia de infravermelho próximo, que a gente conhece como NIRS. Ele vem ganhando um papel importante, né, na saturação de oxigênio cerebral durante a monitorização do perioperatório, da perfusão e da oxigenação cerebral nesses procedimentos de cirurgia cardíaca pediátrica. O objetivo desse artigo foi ele quis investigar se há uma associação entre os resultados pós-operatórios e os valores dessa saturação basal cerebral de oxigênio determinados no início. Qual é esse início, né? Após a indução da anestesia geral e da intubação traqueal, porém antes da incisão, ou durante a fase intraoperatória em uma ampla população dos pacientes pediátricos com cardiopatias congênitas que foram submetidos à cirurgia. A metodologia utilizada, os critérios de design e de seleção utilizados nesse artigo, ele foi descrito, então, como um artigo de corte histórica, de pacientes pediátricos que foram submetidos à cirurgia cardíaca no Centro Médico Universitário de Groningen, de janeiro de 2010 até dezembro de 2017. Então, foram 7 anos de acompanhamento desses pacientes. Os fatores de inclusão para esse estudo são os pacientes que foram submetidos a uma correção cirúrgica de um problema cardíaco congênito e uma saturação cerebral monitorizada continuamente no período intraoperatório. Além disso, esses pacientes eles foram divididos em 4 subgrupos, de acordo com o tipo de patologia de cada um. Então, ele dividiu em aqueles acianogênicos sem shunt, os acianogênicos com shunt, esquerda e direita, e aqueles com cianose sem shunt e com cianose com shunt. O manejo anestésico que foi utilizado a indução e a manutenção da anestesia, além do manejo hemodinâmico intraoperatório, eles ficaram a critério do anestesiologista responsável pela cirurgia. A ventilação ela foi ajustada de acordo com o peso daquele paciente, de acordo com a patologia também, e ela foi utilizada por pressão ou volume controlado. A pressão arterial invasiva ela foi monitorizada por meio de canulação da artéria radial ou da artéria femoral. E essa saturação cerebral de oxigênio ela foi medida pelo NIRS e foi utilizado 1 ou 2 sensores pediátricos que foram colocados de cada lado, né, da testa, e dependendo da preferência do anestesiologista responsável e do tamanho da criança. Alguns utilizavam só um, outros utilizavam 2.
Como foi feita a coleta e o tratamento dos dados? Os valores da saturação cerebral de oxigênio, eles foram omitidos, ou seja, eles foram retirados quando esses valores eles eram implausíveis, ou seja, abaixo de 15% e acima de 95%, de acordo com as especificações do fabricante, ou quando esses artefatos eles foram observados com mudança abrupta em 3 valores consecutivos em mais de 50% e um retorno abrupto de pelo menos 80% do primeiro valor. Todos esses dados eles foram revisados manualmente por 2 pesquisadores, de forma independente, para contabilizar os artefatos ópticos não cobertos pelo algoritmo. Quando nenhuma decisão clara ela conseguia ser feita, então o caso ele foi excluído. No caso também de 2 valores simultâneos, quando tem essa medição então bifrontal, quando acontecia isso, era feita uma média dos valores e estabelecida essa média como um valor basal do paciente. Além disso, eles descreviam como resultado ruim quando a duração do pós-operatório prolongado na ventilação mecânica, na UTI ou no hospital, eles eram definidos como valores acima do terceiro quartil. Na análise estatística, os declínicos intraoperatórios da saturação cerebral de oxigênio em relação à linha de base, eles foram calculados como o tempo individual abaixo da linha de base, e ele colocou como essa sigla de TBBL, ou através da média ponderada no tempo dessas dessaturações intraoperatórias pelo cálculo da área sobre a curva, que seria esse TWA. A relação entre o desfecho e a saturação de oxigênio cerebral, ele foi avaliado por meio de um modelo de regressão logística, que prevê um evento, e ele concluiu que ele incluiu as variáveis de saturação cerebral, a basal, o TBBL, o TWA e um subgrupo cardíaco congênito. Para a relação da mortalidade em 30 dias, foi utilizado esse score, que a gente vai falar bastante, que é um score de STS, é um score que é utilizado pela Sociedade de Cirurgia Torácica, lá da Europa. Ele foi adicionado ao modelo. A qualidade do ajuste, ele foi avaliado usando o teste de Homer, Lesmichaux e Odds Ratio, e o valor da corte da saturação cerebral de oxigênio, ele foi derivado da curva ROC e foi incluído numa análise de sobrevida de Kaplan-Meier para comparação da mortalidade. Meu filho, sua hora, filho, na hora de acordar. Para todos os testes utilizados, a significância estatística ela foi estabelecida com um valor de P menor do que 0,05. Essa figura traz o desenho do artigo, né, de como foi feito. Então, a princípio, foram escolhidos 1.060 procedimentos, né, cirurgias cardíacas que tinham sido realizados nesse hospital durante esse período de 2010 a 2017. Algum deles precisou ser excluído, são aqueles que tiveram cirurgias não cardíacas, então foram excluídos 40, e foram excluídos mais 317, que foram aqueles que não utilizaram o NIS, ficando um total de 703, e dentre eles também alguns precisaram ser excluídos, que foram aqueles que não conseguiram utilizar o NIS continuamente, ou que não conseguiram determinar a linha de base, também foram excluídos. O total que ficou, né, no artigo que realmente foi estudado, ficou 565 pacientes, e desses, eles foram subdivididos em 4 grupos, que seria o grupo 1, aqueles sem cianose e sem shunt, o grupo 2, sem cianose com shunt, o grupo 3, com cianose e sem shunt, e o grupo 4, com cianose e com shunt. Ele coloca nessa primeira tabela a distribuição desses pacientes, os exemplos, né, que foram utilizados. Então, no grupo 1, seriam aqueles pacientes com diagnóstico, por exemplo, de anomalia de Ebstein, com arco aórtico duplo, ou aqueles com cardiomiopatia obstrutiva hipertrófica. No grupo 2, são aqueles que a gente conhece bastante, com defeito do septo atrial ou um defeito do septo ventricular, com defeito do septo atrioventricular. No grupo 3, seriam aqueles pacientes que foram submetidos ao Fontan,
E no grupo 4, os pacientes com patologia de Fallot, com transposição de grandes artérias, com um truncus arterioso e com a conexão anômala total e parcial das veias pulmonares. A tabela 2, ele fala, então, sobre as características dos pacientes e do intraoperatório. Aqui ele divide, né, nos 4 subgrupos e ele coloca algumas variáveis, que são variáveis assim conhecidas, que seria o sexo. A gente observa que em todos eles o sexo masculino ele foi predominante. Além disso, ele faz a mediana, né, ele coloca no intervalo interquartil a idade, o peso e a altura. A gente percebe que na idade não foi uniforme em todos eles, né? Algumas cirurgias precisam ser feitas com idade mais baixa, outros com idade maior, então acabou que não foi tão uniforme nos 4 grupos, e por conta disso também o peso e a altura também não seriam. Uma coisa que é importante a gente observar nessa tabela, com relação ao score, né, o score de SPS, ele foi o único dessa tabela que foi utilizado média. E se a gente lembrar da aula do Dr. Moacir, a média não pode ser utilizada em score, porque a média precisa ter um número verdadeiro, precisa ter uma distribuição gaussiana e que permita fração. Então, eu não posso chamar esse score como um número verdadeiro. Na verdade, ele é um tipo de variável qualitativa ordinal. Então, estaria errado colocar a média aqui. Já outros aspectos também que foram utilizados seria o tempo, a duração da cirurgia, o tempo de bypass cardiopulmonar, que foram maiores, né, naqueles pacientes cianogênicos, a gente consegue ver, e o clampeamento da aorta foi maior principalmente no subgrupo 4. Já nessa terceira tabela, ele fala sobre as características do pós-operatório. Ele também utiliza aqui o intervalo interquartil, né, utilizando a mediana, o intervalo interquartil, e também utiliza a porcentagem. A gente vê que a duração na UTI em dias, ela foi maior naqueles subgrupos cianogênicos, né, o subgrupo 3 e o subgrupo 4, e foi definido como um tempo prolongado aqueles que tiveram os valores acima do intervalo interquartil, do terceiro intervalo interquartil, né? Então, todos eles aqui, tanto o subgrupo 1, o 2, o 3 e o 4, eles tiveram uma porcentagem parecida, né, uniforme em todos eles. Na duração da ventilação mecânica, os pacientes cianogênicos, eles tiveram uma duração maior, né, de uma mediana de 2 dias, também com um tempo prolongado maior, principalmente naqueles pacientes cianogênicos. Se a gente também observar as 3 últimas variáveis, elas são variáveis de mortalidade. Aqui é dado como porcentagem, então seria a mortalidade intra-hospitalar, a mortalidade em 30 dias e a mortalidade em 1 ano, e todos eles também foram maior naqueles pacientes cianogênicos, principalmente do grupo 4. A quarta tabela, ela fala sobre essa questão da oxigenação intraoperatória, dessa dessaturação no momento da cirurgia. Ele divide em 2 grupos, né, que seriam os não cianogênicos e cianogênicos, e em cada coluna ele coloca, primeiro, o valor da saturação basal, que seria a saturação após a intubação e antes da incisão. A gente, comparando os 2 grupos, consegue perceber que no grupo cianogênico, essa saturação basal ela vai ser menor, né? 66% no grupo 3 e 59% no grupo 4. Já na saturação intraoperatória, ela é bem semelhante nos 4 grupos, apesar de ter uma tendência a ser menor no grupo cianogênico. Na saturação da área sob a curva, que foi essa que é mostrada como produto da porcentagem de saturação que cai, e o minuto, que é a duração da cirurgia, que elas são maiores também nos pacientes cianogênicos, ou seja, eles têm
uma tendência de saturar mais durante a cirurgia num tempo maior, né? Comparando os dois grupos, o grupo cianogênico tem uma desaturação de 644 e 315. Já o TWA, né, que é a média ponderada, ela foi pequena em todos os grupos, assim, sem muita significância. O total de tempo de desaturação abaixo da linha de base, que seria o TBBL, ele também nos mostra que nos pacientes cianogênicos eles foram maior do que os pacientes não cianogênicos. Essa quinta tabela, ela é bem importante, ela consegue traduzir todas essas informações e ela coloca os 4 eventos que a gente está querendo estudar, né, que seria o tempo de internação na UTI, a duração da ventilação mecânica, o tempo de internação hospitalar e a mortalidade nos primeiros 30 dias. Aqui a gente observa o quê? Que o tipo de cirurgia, ele não teve significância para o estudo. Por quê? Porque se a gente olhar o intervalo interquartil, a gente vê que ele cruza quando a gente fala de odds ratio, ele não pode cruzar o 1, então ele não tem significância. Já a saturação a saturação basal, ela conseguiu reduzir a chance de internação prolongada em UTI, ela reduziu em 5%. Se a gente vê o intervalo interquartil, ela não cruza 1 e o P tem um valor menor do que 0,05. Então, a gente vê que quanto maior a saturação basal, menor a chance de internação prolongada em UTI. Comparando com a saturação intraoperatória, ela teve uma chance maior de 2% de ter uma internação prolongada em UTI, e isso se confirmou também pelo valor de P. Em todos eles, a gente consegue ver a mesma coisa, que a saturação ela reduziu a chance e que o TBBL intraoperatório aumentou a chance. Embaixo, no último ano, que fala sobre os primeiros 30 dias no pós-operatório, ele também coloca aqui aquele score de STS, e a gente vê que esse score não teve significância, porque cruzou um 1 e o valor de P é um valor de P mais alto. Então, a saturação basal de oxigênio cerebral foi melhor do que esse score de STS. Por fim, ele coloca também essa figura, que é a curva de Kaplan-Meier. Essa figura, a gente pode ver também alguns erros que foram encontrados, né, nessa figura, que seria, ele coloca no eixo Y, a gente olhando no eixo Y, que ele bota como sobrevivência cumulativa. Se a gente pensar em sobrevivência cumulativa, seria acumulando, ou seja, crescendo a curva. E a gente sabe que na curva de Kaplan-Meier nunca ela vai subir, ela sempre vai descer, porque ela fala de mortalidade. Então, não seria a maneira mais correta de falar, a maneira mais correta seria a porcentagem livre de evento. Outro erro também que a gente encontra é que, geralmente, nessas curvas de Kaplan-Meier, ele precisa colocar abaixo do eixo X o número de pacientes que tem naquele estudo e como ele foi caindo com o tempo, né? Como esses pacientes eles foram reduzindo com o tempo. Também não foi demonstrado nessa figura, mas observando como foi feito, ele dividiu, ele colocou como corte a saturação basal de 60 e dividiu em 2 grupos. O grupo da linha verde, que seriam aqueles com a saturação cerebral acima de 60%, a gente consegue observar que a curva está mais linear. Ela cai um pouco com o tempo, mas não tanto. Já olhando a curva azul, que seria a curva da saturação menor de 60%, a gente vê que tem uns degraizinhos. Ele já inicia com os degraizinhos e ele vai caindo com o tempo. Cada degrau desse traduz mortalidade. Então, a gente consegue ver que esses pacientes tiveram uma mortalidade maior com o tempo do que os que tiveram a saturação mais alta.
O log rank também tem que ser feito, né? Tem que ser demonstrado, porque ele mostra que teve diferença estatística entre os dois grupos, quando o P ele é menor do que 0,05, e aí realmente ele teve diferença entre os dois grupos. Na discussão do artigo, ele fala que o monitoramento da saturação de oxigênio cerebral ele ganhou um papel importante, né, nesses pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. No entanto, ainda pouco se sabe sobre o seu impacto no resultado pós-operatório. Os valores basais dessa saturação de oxigênio cerebral mais baixos, eles foram associados a um maior tempo de internação na UTI e no hospital, bem como uma maior duração na ventilação mecânica, independente da patologia cardíaca. Essa saturação basal também ela mostrou uma associação mais forte com a mortalidade em 30 dias do que o score de STS, como eu falei anteriormente. Embora a dessaturação cerebral intraoperatória ela tenha ocorrido com uma frequência e com um número substancial nos pacientes, ele não houve, né, não mostrou associação nesse estudo entre a extensão e a gravidade da dessaturação cerebral. Os resultados basais dessa saturação, eles podem ter, então, um papel na identificação daqueles pacientes com risco aumentado para os resultados pós-operatórios. Pode ser utilizado, então, a saturação basal como uma ferramenta de alerta precoce para orientar no risco clínico e na otimização da prevenção cardiopulmonar. Novamente, essa associação encontrada entre a redução da saturação intraoperatória e os resultados encontrados, eles foram mínimos, e ele tenta explicar isso por conta da melhora no manejo intraoperatório. Antes dessa saturação cair, já são feitas algumas medidas, como transfusão, como o monitoramento de alguns aspectos vitais importantes, como o eletroencefalograma, como o ultrassom cardíaco. Então, por conta dessa melhora, teve essa questão da saturação intraoperatória não ter tido tanta importância. Existem algumas limitações no artigo. Ele fala que a saturação de oxigênio basal ela foi medida, na maioria dos casos, unilateralmente, e que o ideal seria que elas fossem medidas bilateralmente. O uso também dos modelos de regressão de stepwise, ele pode sofrer limitações substanciais que podem resultar numa superestimação das associações observadas, e ele também fala que faltou a coleta de dados dos valores da saturação de oxigênio cerebral no pós-operatório. A conclusão que a gente tira do artigo é que uma baixa saturação cerebral medida após a intubação traqueal e antes da incisão cirúrgica, ela foi associada a um resultado de pós-operatórios adversos, enquanto que a duração da dessaturação intraoperatória, ela foi apenas minimamente associada ao resultado pós-operatório. Portanto, medir essa saturação basal após a intubação traqueal, ele pode ajudar a identificar os pacientes com risco perioperatório aumentado. Aqui foi bem interessante também a classificação desse artigo, que ele foi diferente assim, dos outros que eu já tinha feito. Então, quanto à característica intrínseca, ele é um artigo quantitativo, analítico, ele analisa os dados. Quanto à característica espacial, ele foi laboratorial, quase experimental. Quanto à característica temporal, lendo o artigo, a gente observa que, em alguns momentos, ele fala que o artigo ele foi um artigo de corte histórico, e em alguns momentos ele fala que o artigo é retrospectivo. Isso me gerou dúvida. O doutor Moacir me explicou que ele é um artigo bidirecional, ele tem características tanto retrospectiva quanto prospectiva. Então, quando ele coloca, por exemplo, a curva de Kaplan-Meier, isso é um aspecto de prospectivo, porque ele precisa acompanhar os pacientes. Quando ele coloca o odds ratio ele vê chance. Então, chance seria uma análise mais retrospectiva. Ele tem as duas coisas no artigo. Quanto à característica temporal, ele é um artigo longitudinal, de direção lógica,
E é um artigo também de direção lógica invertida, então ele tem as duas características, ele é um prospectivo histórico e ele é também retrospectivo. Quanto à finalidade, ele avalia prognóstico e é isso. Obrigada. Bom, então, primeira coisa que chama bem a atenção, realmente, esse vai e vem que ele põe no artigo, né? Que já lá no título ele fala que é um estudo observacional retrospectivo. Então, observacional você não faz nada, né? Só fica olhando. É um pouco estranho, porque, na verdade, os pacientes foram manipulados, né? Foram operados. E retrospectivo, né? Então, no resumo, o propósito do estudo, ele fala que da ideia que ele vai pegar um grupo, vai medir a saturação de oxigênio cerebral basal, né? Vai medir também intraoperatória, vai ver se há diferença entre essas duas, ele quantifica quanto houve de diferença, quanto tempo ficou abaixo da linha de base, né? Em 4 grupos, como já foi mencionado, e vai buscar alguns eventos lá no futuro. Então, por esse desenho que sugere o propósito aqui do estudo, parece que vai ser um estudo prospectivo, né? Só que no método, ele confirma, né, que é uma coisa de coorte, então coorte são os estudos prospectivos, vai ser histórico, e aí esclarece quais os alvos, né, os eventos que ele vai estudar, duração da internação na UTI, a duração da ventilação mecânica, mortalidade em 30 dias, que são os principais, e outro depois de mortalidade mais tardia, etc. Bom, então fica contraditório. Será que é um estudo prospectivo ou retrospectivo? Já na parte do método, tem 2 frases. No comecinho ele fala que é um estudo de coorte histórico, né, de pacientes pediátricos, e lá quase no último parágrafo, que ele não pediu consentimento informado, não precisou ter consentimento informado, porque era um desenho retrospectivo. Então, esse aí eu achei estranho, essa ida e vinda, mas a Paulina explicou bem, né? Na verdade, ele fez as duas coisas. Houve momentos que ele fez prospectivo, como na curva atuarial, né? Tem que ser prospectivo, senão você não vai tendo os eventos ao longo do tempo, não vai registrando. E depois ele usou regressão logística. Sempre que usa regressão logística, você já tem o evento, né, e quer saber se há alguma associação com causas no passado. Então, fez regressão logística e odds ratio, o estudo é retrospectivo. Mas, por outro lado, ele fez também curva atuarial, então é prospectivo. Então, realmente é um estudo bidirecional. Uma hora é prospectivo, outra hora é retrospectivo. Isso aqui é que caracteriza, como eu estou dizendo, o fato de ser retrospectivo, né? Ele usou regressão logística, modelos de regressão logística, e também usou chance, né? Relação de chance, odds ratio. Então, esses 2 pontos aqui caracterizam o que é o estudo retrospectivo. Muito interessante também isso que a Paulina salientou. Vejam, ele tem várias variáveis que são evidentemente numéricas e permite fração e quase sempre são gaussianas, como peso, altura, né? Duração do tempo cirúrgico. E, nesses casos, ele usou mediana, vejam, peso, mediana 8, intervalo interquartil 5 a 16. Idade, 0,7 anos, intervalo interquartil 0,3 a 3,9. E justamente no STS, que é um score, né, não é número verdadeiro, porque você baseia em
elementos clínicos e dá uma pontuação. Então, isso não é um número verdadeiro. E ele usou, como muita gente usa também, usou média, 0,8, e entre parênteses Meu aqui... filho, levante, filho. Ele usou média de 0,8 e um desvio padrão de 0,7 e manteve nos outros subgrupos. Então, aqui, realmente, seria o adequado usar a mediana também. Vejam como ele descreve, isso aqui é o mais estranho. Dados contínuos, então seriam números que permitem fração, né? Foram dados como mediana e intervalo interquartil. Devia ser o contrário, números contínuos devia ser dado como média e desvio padrão. E os discretos ou os não gaussianos fazer mediano, né? Mas tudo bem. Agora aqui acho que é a parte nova que a gente não chegou a ver ainda nos nossos encontros. E se vocês olharem bem a tabela 5, ele coloca ali do lado dos valores do P alguns asteriscos. Vejam. Não sei se dá para ver minha flechinha aqui. Nessa primeira linha de tempo de internação na UTI, a saturação de oxigênio basal, né? Quanto mais alta a saturação, obviamente melhor. Então, protege, né? Reduziu a chance de ficar muito tempo em UTI em 5%, foi significante, que não cruzou o número 1. Ele põe um P menor que 0,001 e um asterisco. Aí, quando a gente vai lá na legenda, vejam aqui embaixo, se der para ver, um asterisco para o P é considerado significante quando ele for menor que 0,0125. Então, ele não limitou o P em 0,05 para ser significante. Ele limitou o P em 0,0125. Então, a metade, o quarto, né? Um quarto do que a gente utiliza normalmente. E veja, quando tem 2 asteriscos, aqui, para ver mortalidade em 30 dias de pós-operatório, deu um P de 0,007. Muito bem, está abaixo de 0,05. Mas ele não queria abaixo de 0,05. 2 asteriscos tinha que ser abaixo de 0,01. Né? E aí ele explica do lado que isso foi a correção de Bonferroni. Não sei se vocês sabem o que é a correção de Bonferroni. Né? Correção de Bonferroni é por causa disso aqui, ó. Normalmente, a taxa de erro, que é o erro tipo 1, né? o erro alfa que a gente aceita correr, é em torno de 5%. Então, a gente vai rejeitar o H0 quando o P é menor que 0,05. Mas o que quer dizer esse erro tipo 1, ou erro tipo alfa? Ele significa que 5% das vezes a gente aceita um resultado como falso positivo. Ou seja, se foi até 5% de erro, eu considero que ainda está bom, está favorável a rejeitar o H0. Mas isso eu estou quantificando eventualmente um falso positivo, né? Então, quando eu tenho mais de uma variável para procurar a mesma coisa, e cada variável corre esse erro alfa de 5%, na verdade vai se somando. Então, se eu ponho 2 variáveis para estudar tempo prolongado de internação, eu teria que fazer essa correção do Bonferroni. Né? Por quê? Se eu não fizer, olha o que acontece aqui embaixo. Ele dá um exemplo com 7 variáveis buscando a mesma coisa. Então, tem que fazer 0,05 elevado a 0,05, desculpa, 0,95 elevado a 0,95, elevado a 0,95, elevado a 0,95, 7 vezes. Né? Então, isso dá um erro acumulado de 30%. Então, a gente, em vez de correr um erro só de 5%, com 7 variáveis, você já está com erro alfa de 30%. É muita coisa, entendeu?
Então, tem que fazer a correção do Bonferroni. E como é que faz a correção do Bonferroni? Pega o alfa, como está aqui, e divide pelo número de variáveis. Então, lembra que ele usou 4 variáveis, 5 variáveis. Então, é por isso que dá isso aqui. Ó. Se eu usar uma variável, seria o 0,05. Com 2 variáveis, estão vendo aqui? Número de teste, 2. O Bonferroni já manda se baixar o alfa para 0,025. Se eu usar 3 variáveis para medir a mesma coisa, o alfa tem que ir para 0,017 para ser significante. Com 4 variáveis, que foi o que ele usou, a primeira medida lá, por isso que o P tinha que ser abaixo de 0,0125, tá vendo? 1/4 de 0,05 é 0,0125. E quando ele usou 5 variáveis, com STS tudo no meio, por isso que o alfa foi para 0,01. Então, se não der abaixo de 0,01, não é significante. Isso é muito interessante, porque quando não usa a correção de Bonferroni e desce, por exemplo, um P de 0,03, a conclusão do trabalho seria a diferença entre os grupos, quando, na verdade, o erro alfa está falsificado, né? Ele não era mais 5%. Eles, com 5 variáveis, você vira com 7 variáveis, ele já vai para perto de 30%. Então, com 5 variáveis, está aí uns 15%, 20%. Então, é muita coisa. Tem que corrigir o erro alfa quando usa muita variável para fazer uma avaliação. Existem outros métodos de correção, além do Bonferroni, tem os nomes aqui, ó, Sidak, Tukey, Home Bonferroni, Ottberg, Dunnett, mas o mais clássico é realmente o Bonferroni. A maioria dos trabalhos, vocês vão ver correção pelo Bonferroni. E outro dado interessante que tem nesse trabalho é esse teste de Rosmer-Lemesholl. Né? Deixa eu voltar aqui. Vejam, lá na planilha, na tabela 5, ele põe lá na legenda que ele fez o Rosmer-Lemesholl, fez esse Cox-Snell e fez o Nagelberg. Para que isso aqui? Isso aqui são métodos para você ver se a sua regressão logística está realmente prevendo corretamente. Por quê? Para que serve uma regressão logística? Serve pelo seguinte, eu tenho um banco de dados, sei quando acontece o evento, sei quando não acontece, então eu crio uma equação preditora, para quando chegar um outro paciente, eu vou perguntar lá, vou ver qual é a saturação, qual é o peso, qual é a idade, qual é isso, qual é aquilo, e com isso eu sei a chance provável dele complicar no pós-operatório. Né? Mas essa equação pode não ser muito boa, ela não prevê certo, ela fala que vou ter uma mortalidade de 10% e acontece uma mortalidade de 2%, ou o inverso, acontece de 20%. Então, esses testes aqui embaixo, Homer-Lemesholl, Cox-Snell e o Nagelkerk, eles medem quanto que realmente essa regressão logística está boa. O mais usado é esse Homer-Lemesholl. Você vê que ele deu um valor alto, né? Quando dá valor alto, longe do 0,05, é porque o modelo está bom. E todos aqui o modelo foi bom de previsão. Então, vejo, esse teste de Rosmer-Lemesholl é um teste estatístico de adequação da regressão logística. Né? Ele é usado para avaliação de risco, de chance, etc. Ele avalia se a taxa de evento observada corresponde à taxa de evento esperada. Né? Claro, o ideal é que seja o mais próximo possível. Se eu estou esperando tanto de complicação pela equação, que ela realmente seja boa preditora. Esse teste aí mede isso. Então, valores baixos de P significam que o modelo é insatisfatório. Né? E quando o valor do P está alto, o ajuste está satisfatório. E esse ajuste é visto aqui
Vejam que deu 0,18, 0,23, 0,09, 0,09. Então, o modelo estava adequado para avaliação. E, por fim, que já foi comentado, mas vamos repisar, não pode usar esse nome sobrevivência ou sobrevida acumulativa, porque se é acumulativa, a Paulina já falou, vai subindo, né? Então, não tem lógica, com a curva de Kaplan-Meier, a sobrevivência vai baixando com o tempo, porque vão morrendo, ou vão tendo os eventos, as pessoas, né? Então, o eixo Y tem que ser porcentagem de sobrevivência livre do evento, né? Tem que pôr o número sob risco aqui embaixo dos tempos, porque pode ter, lá no fim, com 400 dias, pode ter 2 pacientes só, e com uma morte isso aqui cai 50%, né? De 2 casos morre um, cai 50% numa vez só. Então, tem que saber quantos estão sob risco. A curva é boa até pelo menos 6 a 8, o mínimo, né? Então, não pode ter isso aqui, esse nome está errado. Tem que ter o sob risco aqui embaixo, né? Então, o título do eixo está incorreto, do eixo Y, falta a quantidade de pacientes sob risco. E esse gráfico, ele coloca o estudo como prospectivo, né? Até até regressão logística, essas coisas, era tudo retrospectivo. E a curva de Kaplan-Meier coloca como prospectivo. Por isso que ele é bidirecional. Muito bem, muito obrigado.